pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui as aulas. Colégio Santa Rita, criança lá em primeiro lugar. Inglês, aula 2, professor Denison, para embelezar o dia de vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai começar aqui com os exercícios propostos, tá? O que vem logo em sequência da aula 6, certo? São 10 questões. Essas 10 questões que a gente vai estar abordando, vocês já têm o gabarito delas, mas eu vou estar comentando todas elas, beleza? Então tem US launches another drone plane to patrol Canadian border, tá? Então, os Estados Unidos, US é United States, lança um novo drone, um outro drone, para patrulhar a fronteira do Canadá, beleza? Esse é o nosso título. The US has been using the Predator B drone aircraft to patrol its border with Mexico. It has been very successful in using that technology there, and we're testing to see if we can apply that technology to the northern border as well, said Steve Sapp of USA. Customs and Border Patrol in Fort Drum, New York, which is the plane's base. Então, os Estados Unidos, eles têm usado o Predador B, que é um drone de patrulha, tá? Ele patrulha a fronteira com o México. E ele tem se saído muito bem em usar essa tecnologia lá. E eles agora estão testando para ver se conseguem aplicar essa mesma tecnologia na fronteira do norte, tá? Quem falou isso foi o Steve Sapp, que ele trabalha na patrulha do forte ali da fronteira, tá? Em Nova York. E que é onde também fica a base desse drone. Então, the Predator is the unarmed version of the drone plane that the US uses to conduct airstrikes in Pakistan, Iraq, and Afghanistan. The aircraft is able to fly at an altitude of 6,000 meters and can remain in the air for 20 hours. The plane is equipped with 3,000 sensors and cameras capable of detecting a moving person for 10,000 kilometers away. Então, Predador é uma versão desarmada do drone que os Estados Unidos usa para conduzir ataques aéreos no Paquistão, no Iraque e no Afeganistão, tá? É o mesmo drone, só que desarmado. Ele também é capaz de ficar voando a uma altitude de 6 metros e ele pode permanecer no ar por 20 horas, tá? Então ele tem uma bateria muito boa, diga-se de passagem. E esse drone é equipado com 3.000 sensores e câmeras, tá? Juntando seus sensores e as câmeras, ele chega a uma equivalência de 3.000, beleza? E ele também é capaz de detectar o movimento de uma pessoa a 10 km de distância, o que é bastante, beleza? Então, continua. The planes will gather information along the border and transmit it to operators who will in turn contact border agents. The drones will not carry weapons and the US will need permission to send them into Canadian airspace. Então, esses drones, eles vão colher informação ao longo da fronteira e vão transmitir isso para as pessoas que estão operando, os agentes que estão operando, tá? O pessoal que trabalha na fronteira. Os drones não vão levar armas e os Estados Unidos precisarão de permissão para enviar eles dentro do espaço americano. Então, eles estão limitados ali à fronteira, beleza? Aí continua. In eastern Canada, the focus of the Predator is the Akwesasne-Mohawk territory. É lugar lá. Essentially, we supplying high-grade marijuana through this one small rural country of 50,000 people, thanks to the border to all of the North, said Derek Champion, District Attorney of Franklin County, New York, and head of the Area's Borders and Narcotic Task Force. Então, no leste do Canadá,
O foco do predador é essa cidadezinha chamada Aquiles Mohawk Territory. Ele fala, essencialmente, nós estamos apreendendo, vamos dizer assim, uma grande quantidade de maconha através dessa estradinha rural aí, tá? Dessa parte rural do país, que tem 50 mil pessoas, graças à fronteira e a toda essa parte aí do norte, do nordeste, no caso, Northeast. Disse o Derek Champagne, que ele trabalha no distrito de Franklin County, em Nova York. E ele lidera a força-tarefa da Narcóticos, que lida nessa área aí de fronteira. Tá? However, people on the reserve are uneasy about being watched. Mohawk Young Councillor Brant Davis said, "We no longer have the life we had 20 years ago here. Cameras, infrared, laser, informants, everything." Tá? No entanto, pessoas na reserva não estão lidando bem em ser monitorado. Tá? Aí um rapaz aí, Mohawk Young, que ele mora lá, Brant Davis, ele disse nós não temos mais a vida que a gente tinha 20 anos atrás aqui. Câmeras, infravermelhos, lasers, informantes, tudo, tá? Então, primeira questão. The Predator também será utilizado na região denominada Akwesasne Mohawk Territory. Eu espero muito que o nome desse lugar seja assim mesmo, tá? Com o principal objetivo de... Pessoal, eles citaram lá que fizeram uma grande apreensão de droga e tudo mais, eles citaram marihuana, tá? Então, a principal ideia daí é combater o tráfico de drogas, tá? Não é dificultar o contrabando, não é identificar grupo terrorista, não é muito menos proteger a população da reserva, porque eles estão super incomodados com isso, e nem combater a imigração ilegal, tá? O foco desse ponto aí, como foi citado no texto, letra C, tá? Combater o tráfico de drogas. Na segunda questão fala, assinale a alternativa que apresenta uma diferença entre the Predator e o equipamento utilizado em ações no Oriente Médio. Ele falou que a única diferença relevante de um para o outro é que ele não é armado, ele é desarmado, ele é unarmed, é um equipamento unarmed, ele não tem weapons, ele não leva armas, beleza? Então, letra A, o alcance das câmeras é o mesmo. Letra B, o número de sensores também é igual. Letra C, nossa resposta, o uso de armas, tá? Ele não tem armas. Letra B, autonomia de combustível também não foi citado. Letra E, o uso de tecnologia infravermelha também não foi citado nenhuma diferença, beleza? Pode até ser que tenha, mas o texto não citou nenhuma diferença quanto a isso, certo? E a terceira questão, assinale a alternativa que contém o adjetivo que melhor expressa a reação da população Mohawk mencionada no texto. Eles estão, letra E, tá, gente? Uncomfortable. Uncomfortable porque eles estão muito... eles dizem que não tem a mesma vida que tinham 20 anos atrás. Agora tem câmeras, infravermelhos, eles dizem que tem todas essas coisas, então eles estão desconfortáveis com a situação, tá? Letra E, uncomfortable. Aí vocês têm esse segundo texto aqui, tá? É um texto um tanto mais longo, chamado Farm to Table, a Sample Definition. Pessoal, Farm to Table é uma expressão que o texto vai explicar para a gente como é que ela funciona, tá? Farm to Table is a phrase that can mean different things to different people. At its heart, however, farm to table means that the food on the table came directly from a specific farm, without going through a store, market, or distributor along the way. Então, farm to table é uma frase que pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. No centro disso é uma expressão de at its heart, tá, gente? É uma expressão que vem de heart, in the heart of the matter, que é o coração do problema, o foco da ideia, tá? Quando ele fala at its heart, ele tá dizendo que é tipo, mas o principal disso, o foco dessa ideia
é que farm to table significa a comida na mesa vir diretamente de uma fazenda específica, tá? Sem passar por lojas, por supermercados, por distribuidoras, no decorrer do caminho. Então tem que vir diretamente. In its purest, most honest form, farm to table means that the table is actually at the farm and cooks or chefs prepare and serve the food at the farm, even in the field. These are often special meals or fundraisers planned as one-off events. Então, na forma mais pura e mais honesta, farm to table significa necessariamente que é uma comida sendo preparada na fazenda e servida numa mesa lá. Aí o texto ainda coloca entre parênteses que talvez até no próprio canto. E isso acaba sendo uma refeição especial que a galera lá planeja e é tida como one-off events. É uma coisa que só acontece uma única vez, tá? One-off events. More commonly, the use of farm to table emphasizes a direct relationship between a farm and a restaurant, rather than buying through a distributor of food service. Some restaurants establish relationships with a farm and buy directly from them. Mais comumente, o uso de farm to table enfatiza diretamente uma relação entre a fazenda e um restaurante, mais do que comprar de um distribuidor ou de um serviço de comida. Alguns restaurantes estabelecem relações com a fazenda e compram diretamente deles. Farmers benefit by being able to reap more of the profit their food the goods can earn at market, and many enjoy knowing how their food will be treated and cooked. O pessoal da fazenda se beneficia sendo capaz de saber o que vai acontecer e quanto eles vão ganhar com isso tudo. E muitos também aproveitam sabendo o que vai acontecer, como a comida deles vão ser tratada e cozinhada. Vai ver, eles se importam com isso também, né? Restaurants are usually motivated to these direct relationships by the quality and freshness of the food they get from the farms. Eatings will often be delivered directly to the restaurants without always being revisited, as well as the ability to get special eatings that not many people in the area grow. Então, restaurantes são usualmente motivados a ter relações diretas pela qualidade, por o quanto essa comida vai ser fresca, tá? Eles conseguem essas coisas da fazenda e esses itens frequentemente são deixados diretamente no restaurante com poucas horas de terem sido colhido, tá? Harvested é colhido. Também como a habilidade de conseguir itens especiais que muitas pessoas naquela área não conseguiriam, tá? O texto continua. In some cases, restaurants and farms may have a fairly deep or serious commitment to one another, with the farm growing produce particularly requested by the chef, or the restaurant guaranteeing to buy a certain percentage or even the entirety of a crop. Em alguns casos, restaurantes e fazendas podem ter uma fiel, e profunda ou sério comprometimento um com o outro, com a fazenda gerando esses produtos especialmente pedidos, requisitados pelo chefe, ou o restaurante garantindo comprar uma certa porcentagem ou até mesmo inteiramente aquela colheita, tá? Crop é a outra palavra para colheita. Crop também pode ser cortar. Farm to table can also refer more loosely to farmers markets and other venues where people can buy food directly from growers, with the table being the one at their house. Farm to table também pode se referir aquele pessoal da fazenda que vende seus próprios produtos, onde eles colocam numa mesa para ser vendido em sua própria casa, tá?
Like anything with some prestige to it, farm-to-table gets overused and definitely misused. I even seen it on grocery store signs. Então, como tudo que tem prestígio, farm-to-table também muitas vezes é usado demais e definitivamente usado de maneira errada, tá? Quando ele bota misused é usado de maneira errada. O autor do texto fala que muitas vezes já viu farm to tables escrito em grocery store. Grocery store são supermercados, tá? São mercados onde tu faz a feira, vamos dizer assim. Então, se passou por um mercado, cai do conceito de farm to table, porque não sai direto da fazenda para o comprador. Ele passou por um supermercado. O texto ainda vai citar isso. And while those vegetables were growing on a farm in wood, if they were pushed, be brought home and quite likely served and eaten on a table, that's not what the spirit behind farm to table means. E como aqueles vegetais que foram crescidos na fazenda, se eles fossem vendidos e comprados e trazidos para uma casa e servido e comido na mesa, se não acontecer isso, no caso não aconteceu no parágrafo anterior, né? Isso não tem o espírito por trás de farm to table, tá? The very fact that the food has stopped at the grocery store between being at the farm and getting to the table means that it's decidedly not farm to table. Então, o fato de que essa comida parou num supermercado entre ter saído da fazenda e ter ido para a mesa significa definitivamente que não é farm to table. Porque farm to table, se eu fosse fazer literalmente, seria fazenda para a mesa, tá, gente? How can you know if something labeled farm to table really is? Anyone using the phrase farm to table should be able to name the specific farms from which they are sourcing, since they would have gotten the goods directly from that farm. Então, como você pode saber que algo rotulado como farm to table realmente é? Qualquer um usando a frase farm to table deveria ser capaz de nomear as fazendas específicas pelas quais eles estão se abastecendo, está sendo a fonte deles, desde que eles teriam obtido esses produtos diretamente daquela fazenda, tá? Então, no texto, o significado de one-off event is. Pessoal, essa questão aí vai ser letra E, tá? Events held only once. Eventos que só acontecem uma única vez, eventos únicos, tá? Foi o que eu falei para vocês, que é quando os fazendeiros, lá no começo do texto fala, quando os fazendeiros faziam uma festa lá no próprio, na própria fazenda deles, e aquilo ali seria literalmente farm to table, porque seria uma mesa na fazenda e uma super festa, tá? Era um dos eventos que aconteciam que eles chamavam de farm to table. Então é um evento único, é um evento one-off events, tá? Que acontece uma vez na vida. Quinta, according to the author of the text, de acordo com o autor do texto, restaurantes são relutantes para estabelecer um longo termo de comprometimento com os fazendeiros, porque isso implica comprar inteiramente uma colheita. Eles não falam isso, tá? Eles falam que existem restaurantes que fazem o contrato e eles compram porcentagem, ou eles fazem o contrato e compram tudo. Isso depende muito do acordo que eles vão estabelecer. Mas não necessariamente eles são relutantes porque tu vai ter que fazer isso, tá? É um acordo, eles vão ver os detalhes entre eles. Letra B. Even some foods bought at grocery store can be farm-to-table products. Até mesmo os produtos comprados nos supermercados podem ser farm-to-table, podem ser produtos farm-to-table. Isso aí tá errado, beleza? Necessariamente a gente viu o autor falando, insistindo na ideia de que para ser farm-to-table precisa sair da fazenda e ir direto para a mesa, tá? Letra D. To prove that. Desculpa, letra C. The table in the farm to table phrase most often refers to table at the farm where the food is produced and served. A mesa na farm to table,
da fazenda para a mesa, na frase da fazenda para a mesa, frequentemente se refere à mesa na fazenda onde a comida é produzida e servida. Não necessariamente, tá? Nem sempre ela vai se referir a isso. A gente viu que tem diferentes significados para diferentes pessoas, tá? Então pode ser a relação com o restaurante, pode ser várias coisas, nem sempre vai ser isso aí não. Letra D. To prove that something is actually a farm-to-table product, one must be able to know the name of the farm it came from. Para provar que algo é realmente farm-to-table, um produto farm-to-table, o dono tem que ser capaz de saber o nome da fazenda que ela veio. Essa é a ideia que o autor insiste lá no finalzinho do texto. Ele fala, para tu saber que isso aí é um farm-to-table, necessariamente tu precisa me dizer de qual fazenda tu está sendo servido, quais são tuas fontes, quais são as fazendas que estão te servindo. Então é a letra D, tá? Vou ler a letra E só para a gente encontrar o erro. Farmers are the ones that most benefit from the farm-to-table movement because it represents a guarantee that their food will be properly treated and cooked. Ele não fala que os fazendeiros são os mais beneficiados, não. Eles falam que às vezes eles se beneficiam por saber como é que a comida vai ser tratada, cozinhada e tudo mais, mas eles não são os mais beneficiados com isso. Então, essa questão peca nesse most. Sexta questão, para mim, é a questão mais difícil que tem aqui nessa lista, tá? Parece uma questão simples, é uma questão curta, mas a interpretação dela é muito complicada, de verdade, tá? Eu errei essa questão a primeira vez que eu fiz ela, anos atrás, e eu fui procurar a explicação do porquê dela, porque é realmente uma questão muito confusa e muito complicada, tá? Dá para fazer por eliminação a gente consegue, só que é bem complicada, tá? Então tem uma palavra que é hope, né? Hope significa esperança, só que ele está pontilhado como se fosse uma abreviação. É uma abreviação nesse caso, né? Aí embaixo tem hold on, pain ends. É tipo, calma, segura aí, hold on dessa ideia, tá? Tipo, calma aí, hold on, pain ends. Segura a bola aí que a dor acaba. É uma frase que dá esperança, né? A própria palavra rope é esperança. Então fala o seguinte, qual frase está gramaticalmente correta? E aqui está o ponto da questão, tá? Gramaticalmente correta sobre essa figura aí. Letra A tem If you didn't hold on, you would end the pain. Se você não segurar a bola, se você não segurou a bola, você terminaria com dor. Não faz sentido, tá? Ele fala que se tu segurar, a dor passa, a dor acaba um dia, mas ele não necessariamente está dizendo que se tu não segurar, a dor não acaba, beleza? Ele só está te dando uma ideia de esperança, tá? Calma aí que uma hora passa. Letra B é a correta, mas eu vou pular para a letra C, D e E para explicar os erros dela, e eu volto na B depois, tá? Letra C. Had hope been practiced, we wouldn't have had to wait. Tendo a esperança sendo praticada, nós não teríamos nós não tivéssemos tido que esperar. É muito complicada essa questão, mas aqui o erro dessa questão é o tempo verbal que ela está sendo trabalhada, tá? Lá na frase está dando a ideia de presente, tá? Então não é que se tivesse tido praticado não teria acabado, tá? Isso está fora de contexto por causa do tempo verbal. Letra D. People wish hope had been held on. Aqui também é outra palavra. As pessoas desejavam que a esperança tivesse sido mantida, tá? Ele não tá falando isso, não. Ele tá falando, segura a bola aí, cara, que a dor passa, beleza? Ele nem necessariamente está diretamente falando de rope. Só tá falando para tu segurar, se acalmar, tá? E vai dar certo. Letra E. There is nothing hope doesn't bring to ordinary people. Não há nada que a esperança não traga para pessoas comuns. Ordinary não é palavrão, tá, gente? Ordinary é comum, é normal. Então, não há nada que a esperança não traga para pessoas comuns. O texto não está citando isso, essa é a alternativa mais fácil de se excluir dessas daí, beleza? A letra B, o should está sendo usado de uma maneira a dar uma ideia de
Como é que eu posso colocar isso em palavras? Should you wait, you wouldn't be painful. É uma situação hipotética. Caso tu não faça isso, caso tu espere, should you wait, é como se fosse um if. Se você esperar, você não sentirá dor. Então é isso que ele está falando. Calma aí, que essa dor passa. Então se tu esperar, tu não vai sentir dor. Beleza? E necessariamente esse tempo verbal está sendo aplicado corretamente, tá? É uma estrutura particular que o should pode ter em algumas situações de gerar essa ideia de if clause, tá? De gerar essa ideia de se hipotético, se tu esperar, você não sentirá dor, tá? Então, o problema dessa questão é que é uma coisa muito específica do should. São raros casos que se aplicam o should dessa maneira. Mas se tu trocar o should por um if, tu vai ter essa mesma ideia, tá? Então, letra B, nossa alternativa, tá? Sexta questão, letra B. Sétima questão. É uma questão legal também. Mais fácil essa, mas é bem legal. We met for a reason. Either you're a blessing or a lesson, tá? Nós nos encontramos por uma razão. Seja você uma bênção ou uma lição, tá? Rima até em português. E o que pede nessa questão é o seguinte: a mensagem por trás do texto, acima, é que, letra A, there is never a good reason to meet people. Nunca há um bom motivo para tu conhecer pessoas. Ele não fala isso, tá? Ele fala que sempre há um motivo. Letra B, there is always a reason why we met people. É a nossa alternativa, tá? Letra B. Sempre há um motivo, uma razão para a gente conhecer pessoas, tá? Ele fala sempre há uma razão para conhecer pessoas, seja uma bênção ou uma lição. Então, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim das pessoas, tá? Letra C. The reason why we met people is a blessing. O motivo pelo qual nós conhecemos as pessoas é uma bênção. Então, tem gente aí que nem sempre é uma bênção não, tá? A gente conhecer, e o texto enfatiza essa ideia aí. Letra D. The lesson learned when meeting people is blessed by all. A lição aprendida quando conhecemos pessoas é ser abençoado por todos. Não faz o menor sentido isso daí. Letra E. There is always a good desculpa. There is always a good reason to learn a lesson. Sempre há um bom motivo para aprender uma nova lição. Sempre há um bom motivo para aprender uma nova lição, mas não é o que o nosso texto está falando, não, beleza? Então, nossa letra é a letra B. There is always a reason why we met people. Sempre há um motivo pelo qual a gente conhece pessoas, tá? E o último texto aí, que vai ter 3 questões logo em sequência, fala do Papai Noel e é um texto um tanto bizarro, eu diria. Santa Claus. Santa Claus é Papai Noel, tá, gente? By that name, wearing the clothes he wears, and Wade Reindeer first shows up in 1821 in New York with the poem The Children's Friend. Santa Claus has awakened all kinds of things. Então tá falando que o Papai Noel, por esse nome que ele é conhecido, com as roupas que ele veste, apareceu primeiramente em 1821 com o poema O Amigo das Crianças, tá? E ele já vendeu todos os tipos de coisas. There is hardly a vice he didn't indulge. Cigarettes, of course, and alcohol. I've heard it said that Santa will sell beer, but not the hard stuff. Hard? I found lots of Santa Scott 80s. The worst Santa movie for badness, so bad that it is good, is Santa Claus Conquers the Martians. That is really a genuine turkey. Vamos lá. Então fala o seguinte. Há raramente um tipo de vício que ele não induziu às pessoas. Cigarros, claro, álcool. Ele já ouviu falar que o Papai Noel também já vendeu cerveja. Mas nem é tudo isso. Nem é tão pesado. Ele encontrou muitos... Oh my gosh, esse card em português... Whisky. Ele encontrou muitos whisky, anúncios de whisky do Papai Noel. O pior filme do Papai Noel, o pior de todos,
que é tão ruim que é bom, é o Santa Claus Conquistador dos Martins. E é um filme genuinamente turquês, tá? Santa Claus Santa Claus represents an intergeneration act of love for years when children are their sweetest and most grateful parents give credit to Santa Claus. It's remarkable. Então fala, é, o Papai Noel representa uma intergeração de ato de amor. Por anos, quando as crianças são gentis e doces e são gratas, os pais dão crédito ao Papai Noel. É marcante, tá? Então é um texto que fala que o Papai Noel era meio bizarro e depois ele virou um símbolo de amor. Basicamente é isso, tá? E inclusive é estranho pra gente pensar no Papai Noel assim, Papai Noel vendendo cigarro, Papai Noel vendendo bebida, tá? É um tanto estranho. Oitava. O texto nos conta que o Papai Noel primeiro apareceu em D. Essa questão aí é uma pegadinha, tá, gente? Fala que ele apareceu em 1821. 1821 é a terceira década do século XIX, tá? Por quê? Porque 21, esse 1 aí já tá na terceira década, por isso que 2020 ainda não é a terceira década, inclusive, tá? É a segunda década ainda, é o último ano dessa década, a década não virou, desculpa, gente. E 1800 já é século XIX, tá? Então é só uma pegadinha que ele faz com o número aí. Ele, letra A fala, segunda década do século XIX, tá errado. Aí ele fala final do século XIX, tá errado. Século XVIII, tá errado. Letra D, metade do século XIX, tá errado. E a letra E, que é a correta, terceira década do século XIX, tá? 21 é a terceira década e 1800, a partir de 1801 já é século XIX, beleza? Então isso é mais uma coisa a ver com história, com matemática do que de fato com inglês, tá? É uma interpretação que vai além do inglês isso aí. Nona questão. O texto nos informa que o Papai Noel vendeu. Ele já vendeu letra A, tá, gente? Cigarros, cerveja e uísque, tá? Ele já vendeu chocolate também? Já, mas o texto não falou disso. Ele já vendeu brinquedos? Provavelmente, mas não falou disso, beleza? Então, o que tem aí no texto, que está nas opções, é a letra A: cigarros, cerveja e uísque, tá? Papai Noel Vida Louca. A última questão de hoje, de acordo com o texto, o Papai Noel representa. O que o Papai Noel representa, de acordo com o texto, é love, sweetness and gratitude. Tá lá no finalzinho do texto falando que ele é o símbolo do amor, da doçura e da gratidão, tá? Hoje em dia, quando as crianças agem assim, os pais dão esse crédito ao Papai Noel, mesmo ele já tendo esse histórico aí. Então, 10ª questão, letra C, é onde a gente encerra por hoje, tá, gente? Então,